É uma mensagem aos desigrejados, né? Ah, eu não vou na igreja, mas tem mais não, né? Aí o autor do meme lá diz, ué, como é como é que você faz parte de um exército e não frequenta o quartel, né? Então é assim. Então a mensagem de hoje para você armazenar aí na sua memória, no seu coração, né? Você foi salvo, é uma afirmação. Você foi salvo para estar sempre no centro da vontade de Deus. Esta é uma das evidências de uma genuína fé. Não está escrito, tem duas preposições aí que não está aí, né? Mas é isso mesmo. Né? Você foi salvo, se você já foi salvo, né? Se você ainda não foi salvo, você precisa ser salvo. Quer saber como ser salvo? Converse com alguém que sabe, que já foi salvo e já sabe indicar o caminho para você, certo? Tá certo? Então, você foi salvo, essa aqui é uma afirmação para os salvos. Você foi salvo para estar sempre no centro da vontade de Deus. Nem nas tangentes, né? Nenhuma das tangentes, mas no centro. Né? Porque vamos imaginar aqui um quadrado, né? Você está encurralado eu parei de escrever, escrevi acho que 8 páginas, mas parei. Um artigo sobre, o artigo é Encurralado pela Graça. Esse é o artigo, Encurralado pela Graça. Então, você está cercado, né? Mas não para ficar nas tangentes, mas para ficar no meio, no centro da vontade de Deus. Então, para isso, você tem que entender o seguinte: primeiro, que a fé, no caso de Moisés, específico de Moisés, né? E como a Bíblia diz em Romanos 10, que Paulo disse que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e como Paulo também diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se Paulo podia dizer, sede meus imitadores, Moisés também pode dizer. Então, nós podemos imitar a fé de Moisés. Aliás, capítulo 13 fala isso, para você imitar a fé dos servos de Deus, né? Aí, nesse caso, aí até sobe um pedacinho para mim, né? Qualquer pastor que serve a Deus com integridade de coração e temor a Deus, está aí debaixo dessa responsabilidade, né? Imitai a fé que tiveram, lá em Hebreus 13, nós estamos no 11, né? Então vamos chegar lá. Uma pergunta, está dando para vocês ler o texto aí? Tá, né? Então a primeira coisa é que a fé deu coragem. Aqui nós estamos personificando a fé, né? Como se fosse como se fosse uma pessoa, né? Mas a pessoa mesmo aqui é Deus, né? Poderia dizer assim, Deus concedeu fé a Moisés e essa fé deu coragem aos pais de Moisés para fazer o que tinha de ser feito a despeito do decreto do rei. Assim também você não deve temer as leis que ameaçam calar o nosso testemunho acerca da existência do amor e do poder de Deus. Então, se temos que testemunhar o amor
o amor, o poder, o amor e o poder de Deus, e muito mais, né? Então não devemos temer qualquer que seja a ameaça. No caso dos pais de Moisés, o decreto do rei era assassinar todas as crianças do sexo que nascesse imediatamente do sexo masculino, certo? Então essa é a ordem do rei, vocês conhecem, né? Mas o texto aqui diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Aí veja que não é só Moisés não foi só a Moisés que foi dado o dom da fé. Veja que os pais de Moisés também desfrutavam dessa dádiva, dessa bênção, né? A fé é uma grande e maravilhosa bênção que Deus nos dá. Por isso, Paulo diz lá em Tessalonicenses que a fé não é de todos, a fé é de quem Deus dá, né? Então, aqueles a quem Deus não deu a fé é miserável, né? Pelo menos por enquanto, até que Deus lhe dê a fé. Aí da nossa parte, aquelas pessoas que ainda não têm fé, estou falando da fé salvadora, fé que salva, porque Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então as pessoas são infelizes porque não têm essa fé, que é um dom de Deus para a salvação, mas enquanto está vivo, enquanto seu vizinho estiver vivo, ore por ele, certo? Enquanto seu parente estiver vivo, ore por ele. Enquanto seu vizinho estiver vivo, ore por ele. Enquanto seu colega de serviço estiver vivo, de serviço de escola estiver vivo, ore por ele. Enquanto ele não morrer, há esperança de que um dia, mas não somente ore, dê o seu testemunho, fale de Cristo. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esse texto é muito interessante, porque o Evangelho nunca volta vazio, porque sempre produz um resultado. Ou a pessoa crê, ou a pessoa não crê, é um resultado do Evangelho. Então prega o Evangelho. Quem creu é salvo, quem não creu, não podemos fazer nada, né? Porque a salvação, como dizia Jonas 2:29, a salvação é do Senhor, é dele, ele dá também a quem quer. Então o primeiro ponto aqui a fé deu coragem aos pais de Moisés para fazer o que tinha que ser feito, mesmo em face das ameaças. Moisés, aí eles conseguiram ocultar Moisés, que era difícil, né? Ocultou Moisés por 3 meses. Mas lembre-se que a nossa fé, ela é circundada pela providência. Sabe o que é providência? Providência é o governo de Deus de tudo que Ele criou. Deus governa todas as coisas, né? Então, aí, providencialmente, por causa da fé de Joquebede e de Arão, são os pais de Moisés, né? Arão, né? E de vez em quando eu esqueço os nomes. Arão, né? Aí, por causa da fé de Joquebede e Arão, que teve a iniciativa de esconder Moisés enquanto os soldados avassalavam as residências dos judeus para matar os recém-nascidos. Então,
foi feito, a providência divina aí, quem sabe a história, foi ativa em várias maneiras. A primeira foi tocar no coração das parteiras para não obedecer a ordem de Faraó. É errado obedecer a ordem do rei? Obedecer, não desobedecer? Se a ordem do rei for contrária a Deus, é perfeitamente correto desobedecer, certo? Só isso, né? Isso aí obedece o princípio da maior autoridade. Quem é a gente deve sempre obedecer a maior autoridade. Na família, quando a mãe é rebelde, o pai dá uma ordem e ela dá outra. A quem deve o filho obedecer? O da maior autoridade, que é do pai. Na cidadania, o governo deve ser obedecido em tudo, menos quando ele contraria a vontade de Deus. Então, se o governo der uma ordem e Deus der outra, aí entra o princípio da maior autoridade. A gente obedece a Deus, tá certo? Em qualquer lugar funciona, em qualquer lugar que tiver esse problema de contrariedade na obediência, você segue esse princípio. Então, aí voltando aí as parteiras não obedeceram, né? E Deus protegeu as parteiras e ainda as abençoou, né? E Joquebede, guiado pela providência divina, teve a coragem que Joquebede e Arão, e Miriam também, Miriam estava lá também, eles tiveram a coragem, por causa da sua fé em Deus, no Deus de seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, eles tiveram a coragem de ocultar a criança por 3 meses. Aí, em 3 meses, não deu mais para ocultar, mas a providência estava circundando Joquebede, Arão e Miriam. Arão e Miriam. Arão é para quem mora no interior de São Paulo, não é? O povo do interior de São Paulo, a maioria puxa o R, né? Mas eu não tenho esse sotaque, né? De puxar o R, então é Arão aqui. Lá no interior de São Paulo é Arão, certo? Já viu pessoas que puxam pelo R? Eu conheço mais o pessoal do interior de São Paulo, principalmente quanto mais próximo da capital, mais é evidente, né? Os de Itu, de Tatuí, né? Tatuí. Então, a providência circundou a família de Moisés, né? E quando não dava mais para ocultar, a providência, lembre-se, o Espírito Santo, Deus trabalha na nossa inteligência. E não tem aquele negócio de ser criativo ou não. Se você está sob o poder do Espírito Santo e sob a influência, e se você é comprometido com a palavra de Deus, com a Bíblia, Deus vai lhe dar a criatividade. E eles tiveram aquela criatividade. Não sei se foi criatividade da família toda, mas a família toda apoiou a criatividade de Joquebede, né? A mãe está sempre mais nessas horas, né? E a mãe é sempre mais criativa do que o pai, né? Aí ela teve a ideia de fazer um cesto de vinho, calafetar, tampar os orifícios com betume e arrumar tudo direitinho e colocar o bebê Moisés ali. E olha a fé, colocou e seja feita a vontade de Deus. Amém? E ela, na vida da gente, tem vezes que tem que ser assim. Os desafios são tão
fortes em nossas vidas que a gente tem que confiar em Deus, né? Mas a providência divina guia a gente. Tenha certeza que quando você estiver numa bica de sinuca, né? Numa sinuca, confie em Deus, peça orientação a Deus, peça direção que Deus vai dar. Você tem experimentado isso, todos nós, né? Então mas foi fruto da fé. Foi a fé que Deus concedeu à família de Moisés, que fez com que ela tivesse essa coragem de enfrentar o decreto do rei para salvar o menino Moisés. Agora, vocês imaginam Miriam? Quantos anos tinha Miriam? Muito menos de 15 anos. Você imagina? Nesse caso aí, a iniciativa foi de Miriam. Certo? Errado. Deus deu essa iniciativa a Miriam. Deus deu essa coragem a Miriam, baseado na sua fé. E ela foi correndo, quando ela viu que a filha de Faraó tinha encontrado o cesto, ela correu e fez a proposta. E a providência divina fez com que a filha de Faraó aceitasse a sugestão de Miriam, né? Nem fez a filha do rei, nem pensou duas vezes, né? Apareceu do nada entre os jucos, e do nada uma menina: ei, quer que eu chame uma hebreia para cuidar dele? Nem se identificou como irmã, nem nada. E ela prontamente, por causa da providência divina, Deus estava, a providência divina estava circundando a família de Moisés. E, meus irmãos, assim somos nós. Nós não precisamos ser intimidados pelo mundo, pelas ameaças do mundo. Eu já vi crentes dizer: eu não consigo evangelizar fulano, ele tem o coração muito duro, ele não dá brecha. Calma, confie em Deus e na sua divina providência. Deus vai marcar um encontro de você com aquela pessoa que você está orando para evangelizar. Você está orando por alguém, para evangelizar alguém, está orando pela salvação de alguém? Espere, uma hora dessa Deus vai marcar um encontro magnífico com ele, ou não, certo? Aí está na providência, está na soberania de Deus, porque a doutrina da providência, ela é alicerçada na soberania de Deus, mas nós devemos confiar na providência de Deus. Agora, é preciso ter coragem para confiar na providência de Deus. Então, mas a fé, se Deus lhe deu a fé, Deus também, por causa da fé que Ele lhe concedeu, também lhe dará coragem, né? Aí podemos ler essa passagem com esperança. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados, ou seja, não tiveram medo, foram corajosos. A fé proporcionou coragem, tá certo? Eu estou falando, o ponto da pregação é exatamente autorizado pela passagem. Na passagem aqui diz que os pais de Moisés, assim como Miriam, talvez até Arão estava lá também, claro, nessa hora a família toda é envolvida. Quando tem um problema, a melhor maneira é a família toda se reunir e falar: vamos colocar isso diante de Deus em oração. As famílias cristãs do século 21 raramente faz isso. Tem um problema? Estou apertado. O que uma família que está sem dinheiro para saldar os seus compromissos faz, primeiramente?
vai no banco fazer um empréstimo. Ele não reúne a família, vamos orar e vamos ver e colocar nas mãos de Deus para Ele mostrar o caminho que a gente deve seguir. Pode até ser um empréstimo, né? Mas primeiro falar a Deus. Sabe a história, o Anderson, a Aline, sabe a história do avião que estava caindo? É assim, o avião estava caindo, um avião muito grande, comportava 200 e tantas pessoas, e estava lotado. E nos bancos de trás tinha um crente da Igreja Batista, acho que era daqui. Aí, e lá nos bancos da frente tinha um conhecido daquele irmão. E na iminência do avião cair, aquele irmão lembrou que tinha um crente ali dentro do avião. Saiu de lá da frente, a traseira do avião, e disse para aquele crente: ei, faz aquilo que você faz na sua igreja todos os domingos. Sabe o que ele fez? Tirou o chapéu e começou a arrecadar a oferta no avião. Claro que isso é uma piada, né? Mas ilustra muito bem o que as pessoas fazem primeiro, antes de elevar os seus pensamentos e o seu clamor a Deus, né? Primeiro, ele toma uma providência, né, para resolver o problema. Então é isso aí. Devemos imitar então a família de Moisés, que tiveram a coragem, mesmo diante do decreto do rei. E vocês viram no que deu, né? E nós vimos no que deu. Deus honrou a fé da família de Moisés. O segundo ponto aqui é a fé sobre a coragem, né? A fé nos dá coragem para fazer a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que Moisés sobrevivesse naquela circunstância? Era a vontade de Deus. Tinha que ser feito alguma coisa? Tinha. Alguma coisa tinha que ser feito. E a fé deu coragem aos pais de Moisés para fazer o que tinha que ser feito. E Deus abençoou. O segundo ponto é: a fé deu coragem a Moisés para, a partir da sua visão das coisas eternas, renegar-se o status de ser filho da filha de Faraó. Este status, meus irmãos, representa as oportunidades que Deus representa as oportunidades que o mundo oferece para que o crente seja derrotado. Lembre-se, aquele velho ditado: quando a esmola é grande, o santo desconfia. Cuidado com as propostas do mundo, cuidado com as oportunidades do mundo, em todos os sentidos. Então, e principalmente, cuidado com essa ânsia por status. As pessoas hoje querem status. Por exemplo, querem ter o status de ser membro de uma igreja grande, né? Querem o status de ter um pastor famoso, quer o status de ter um cargo público, de estudar na melhor escola e fazer a viagem para o exterior uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? O status de ser bonito, né, Eugênio? Então, o status é que governa a personalidade humana, né? Moisés, ele era filho da filha de Faraó. Mas veja o que o versículo 26 diz. 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele recusou aquele status, aquela posição extremamente honrosa e prometedora de benefícios inúmeros no futuro.
porque ele ia ser sucessor do faraó. Moisés seria o futuro faraó. E quem despreza isso? Tem algum ser humano, né, neste mundo de hoje, de sempre, mesmo no tempo de Moisés, que menosprezava isso? De forma nenhuma. Mas Moisés, por causa da fé, Deus lhe deu coragem, porque ele tinha uma visão das coisas e essa fé, com base na sua visão, na visão que ele tinha das coisas eternas, fez com que Moisés desistisse de ser herdeiro da filha de Faraó. Aí o versículo 25 continua justificando porque ele teve essa coragem pela fé. Preferiu ser maltratado. Aliás, a escolha foi uma escolha drástica, né? Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Ou seja, ele imediatamente começou a se identificar com os judeus, que era maltratado. Na época, vocês sabem a história, os judeus fazia trabalho forçado, né? Era escravo. E Moisés, que devia ser o faraó, tinha a oportunidade de ser o faraó, optou por continuar sendo membro do seu povo, os judeus, né? Então ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque muitos das ofertas do mundo, das oportunidades do mundo é uma porta aberta para a entrada do pecado na vida de quem cegamente aceita, né? Moisés corajosamente não quis ser faraó, ele quis ser maltratado com o seu povo. O que fez ele fazer isso? Porquanto considerou o opróbrio de Cristo. Olha, o opróbrio de Cristo, lembre-se que Cristo não passou a existir em Belém, certo? Então, o autor do livro de Hebreus está interpretando muito bem, é claro, essa interpretação aqui é a interpretação inspirada pelo Espírito Santo. Quando um autor da Bíblia interpreta outro autor da Bíblia, porque essa interpretação é extremamente confiável, porque dirigida pelo Espírito Santo. Quando eu interpreto a Bíblia, ou qualquer pregador interpreta a Bíblia, nós podemos errar, né? Mesmo que nós confiamos na iluminação do Espírito Santo, mas somos sujeitos a erro. Mas os intérpretes da Bíblia não são sujeitos a erro. Então, ele está perfeitamente correto em dizer que a opção de Moisés foi entre estar no meio do povo de Deus e correr o risco de ser maltratado e até morto por causa de Cristo, lá no Velho Testamento, certo? Porque Cristo não passou a existir na cidade de Belém. Ele mesmo disse na discussão com os judeus certa vez, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus é Deus, e uma particularidade de Deus ou atributo de Deus é ser eterno. Eterno significa não ter princípio, começo e nem fim. Jesus estava lá guiando Moisés, né? Então ele considerou que o opróbrio, olha o que é opróbrio. Opróbrio é uma espécie de extrema humilhação, como se alguém jogasse o Lucas no chão, começasse a bater, tirasse a roupa dele toda, né, e deixasse ele de sunga e jogasse lama, batesse no rosto do Lucas. Eu não mencionei qual dos Lucas, né? Então eu não vou apanhar lá fora, né? Não falei nenhum dos Lucas, que tem 2 Lucas aqui, né, Lucas?
né, Lucas. O Lucas já está no plural, né? Não tem como. Os Lucas, né? Então, aí, ele preferiu ser humilhado, vestir a camisa da humilhação de Cristo, a ser rico, né? Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, né? Isso aqui é muito importante, né? Que a fé dá coragem para nós tomarmos decisões ao lado do povo de Deus, ao lado de Jesus Cristo, seguindo fielmente, né? Porque nós sabemos que nós vamos ser recompensados. Muitos crentes fracos hoje é porque eles não conhecem nada de galardão, por isso não conhecem o seu valor, e não conhecendo o seu valor, ele não deseja, né? Eu já ouvi crente dizer, ignorantemente, dizer, não, eu vou para o céu, isso basta. Eu sou salvo, isso basta, não quero galardão, não, né? Essa declaração, por si só, já é envolta num perigo de você não ir para o céu. Porque aspirar os galardões é uma característica marcante em um verdadeiro crente, em alguém que está indo realmente para o céu. Nós sabemos que a igreja está cheia de pessoas que não vão para o céu, certo? Que são ali fantoches dentro da igreja, ou como disse Jesus, joio, né? Eles são ministros de Satanás, estão dentro da igreja, mas só para atrapalhar a igreja e fica dizendo, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Aí os antigos diziam, só se for o céu da boca da onça. Só que isso, só quem julga é Deus. Quando os discípulos disseram para o dono da fazenda, deixa que a gente vai lá arrancar o joio. Aí o dono da fazenda disse, não, deixa ele crescer com o trigo. Na época da colheita, aí ele vai pôr as manguinhas para fora, ele vai ser fácil de ser identificado. A colheita é a vinda de Cristo, né? Desde que na vinda de Cristo, aí quem for salvo vai ser arrebatado no dia do arrebatamento, e quem não é salvo vai ficar, tá certo? Então, agora a característica marcante de um crente verdadeiro é ele aspira, ele deseja os galardões. Por isso, a fé dele lhe dá coragem para se colocar ao lado do povo de Deus, desrespeitando qualquer ameaça. E aqui o versículo continua, no versículo 27, terminou aqui essa parte, né? Mas esse aqui é importante, meus irmãos. A fé deu coragem a Moisés para, a partir da sua visão das coisas eternas, porque aqui ele tinha uma visão das coisas eternas, né? Muitos dos crentes de hoje, eles não têm visão das coisas eternas, então eles são muito apegados ao mundo, né? Eles são muito ansiosos pelas coisas do mundo. Quando um sonho não se realiza, ele fica triste, irritado e reclamando por que não deu certo. Prestei vestibular e não deu certo. Ei, Nath, deu certo lá, Nath? Ou não sabe ainda? Prestei vestibular e não deu certo. Como não deu certo? O crente não existe de dar certo. Tudo dá certo, né? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém? Então, este status, tenha cuidado, que ele representa as oportunidades do mundo, né? E a gente não pode deixar levar pelos status, né? Eu queria dar um outro exemplo de status. Por exemplo, você é transferido, propõe ser transferido para Araguari. Brincadeira. Mas eu vi um amigo recebeu a proposta de ser transferido para outra cidade. Pelo menos no meio empresarial bancário, quando você se transfere, você é convidado a transferir para outra cidade, você recebe muitos benefícios. Você é promovido, você tem casa por conta da empresa, você recebe aumento de salário. Então, numa dessas, isso também é status. Numa dessas, a pessoa ávida por status,
nem perguntou: será que lá na cidade que eu vou transferir tem uma igreja igual à nossa? Uma igreja fiel à palavra de Deus? Aí não faz essas perguntas, onde eu posso dar continuidade à educação cristã, à educação religiosa dos meus filhos e minha própria? Não faz essas perguntas e abraça a oportunidade do mundo. Aí chega lá: ô pastor Juvenal, aqui não tem nenhuma igreja para a gente frequentar, eu vou em qualquer uma mesmo. Né? Aí vai em qualquer uma e se fere, e não glorifica a Deus, porque não é toda a igreja que é fiel à palavra de Deus. Graças a Deus são muitas, milhões de igrejas que são fiéis à palavra de Deus, mas outras que também preferem status, né? Não é fiel à palavra de Deus. Então temos que ter muito cuidado com o status, com a busca por status, por fama, por honrarias do mundo, etc. Tá certo? Terceiro lugar, a fé deu a Moisés coragem para colocar em prática a sua visão das coisas eternas. Aí o versículo 27 diz: pela fé ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado. Aí a palavra amedrontado novamente, né? Nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então aqui não precisa muita explicação, dá para entender que a fé dá coragem para colocar em prática a visão espiritual que nós temos, a visão da eternidade. Então essa visão da eternidade, que é fruto da fé, deu coragem a Moisés para cascar fora do Egito, sem medo da cólera do rei. Né? Saiu do Egito, foi embora. Né? E é assim que nós devemos fazer. Quando tivermos uma proposta ameaçadora para fazer algo errado, que é pecado, que não agrada a Deus, devemos ter coragem de sair correndo, como fez José do Egito. Né? Deixou tudo lá e agora tem mais. As pessoas apegadas a status ficam pensando: mas se eu disser não, eu vou perder isso, perder aquilo, perder a amizade. E tem muitas pessoas que trocam Jesus Cristo por uma amizade. Tenha cuidado, tá bom? A fé deu a Moisés coragem para colocar em prática a sua visão das coisas eternas, ou seja, ele foi embora. Ficou claro que ele realmente amava o povo de Deus e estava disposto a suportar a humilhação, a vergonha, junto com o povo de Deus, assim como Cristo. Em quarto lugar, a fé deu a Moisés coragem para obedecer a uma tipologia. Lembra do que é tipologia? Que apontava para a primeira vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus. Aí o versículo 28 diz: pela fé celebrou a Páscoa, pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos filhos de Israel. Então, aqui diz que Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa. E nós sabemos que Páscoa é um tipo de Cristo, o Cordeiro Pascual. Cristo é o Cordeiro Pascual, Cordeiro da Páscoa. Então, aquele Cordeiro que foi morto naquele último dia da escravidão do povo do Egito, e o sangue foi derramado, e com uma pinça, um pincel, eles pintaram os batentes das portas, para que na hora do que o anjo exterminador viesse para matar todos os primogênitos do Egito, nenhum judeu fosse atingido. E a história diz que na hora foi um silêncio total na vila de Gósen, no bairro onde os judeus, ou na cidade onde os judeus moravam. Nenhum cachorro deu um latido. Mas lá no Egito, no restante do Egito, foi aquele pavor, aquele grito de mães, pais,
desesperado porque o seu filho mais velho estava morto. Né? Então, aquele incidente da Páscoa apontava para a vinda de Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Isso foi reconhecido por João Batista. Quando João Batista encontrou pela primeira vez a Jesus, ele disse o quê? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, muitos hoje, eles transgridem os simbolismos bíblicos. Tem muita gente, por exemplo, batizando com um pouquinho de água. Batizar com um copinho de água é uma blasfêmia. Esses irmãos, eles são crentes, sim, não estou duvidando da salvação deles, mas eles estão blasfemando contra um simbolismo bíblico. Não se pode transgredir um simbolismo bíblico. Aí Moisés, e também não se pode abandonar uma profecia. Não se pode. A Bíblia diz claramente em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, não desprezeis as profecias. E a Páscoa era uma profecia da vinda de Jesus. Aí, pela fé, a fé deu coragem a Moisés para obedecer uma tipologia. Tipologia, a doutrina da tipologia, para quem não sabe ainda, eu vou repetir, quem sabe vai ficar sabendo de novo, mas tipologia é o seguinte: por exemplo, todas as cerimônias realizadas no tempo dos Levíticos era apontando para uma coisa maior, que era a vinda de Cristo. Ou seja, o sacrifício, por exemplo, de um animal lá no Velho Testamento é o tipo. Aí todo tipo tem o cumprimento do tipo, o cumprimento profético do tipo, se chama antítipo. Então, a Páscoa era o tipo e Jesus era o antítipo, o cumprimento da profecia. E a fé deu coragem a Moisés para obedecer a uma tipologia que apontava para a primeira vinda de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. E parece que, por último, essa pregação está saindo fora dos termos, dos padrões. E por último, em quinto lugar, a fé deu coragem a Moisés para confiar no grande livramento provido por Deus para libertar de uma vez por todas o povo da aliança, do jugo ou da escravidão de Faraó. Isso está no versículo 29. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Lembre-se, é preciso fé para dar o primeiro passo a uma ordem de Deus. Faraó estava cercado, estava atrás do povo, armado até os dentes, soldados super preparados para matar todos os judeus num só brandir da sua espada. Do lado esquerdo, montanhas, lado direito, montanhas, em frente o mar. E agora? Mas Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. E Moisés deu a ordem. E o mar ainda estava revolto quando eles, pela fé, colocaram o pé na água. Certo? Meus irmãos, muitos crentes perdem grandes bênçãos de Deus porque não tem fé para pôr o pé na água. Entendeu o que é a vontade de Deus, meus amados? Vai. Enfrenta. Deus cumprirá sempre as suas promessas. E não somente isso, Ele vai conosco quando Ele nos manda obedecer a qualquer uma de suas promessas. Então Moisés, pela fé, a fé deu-lhe coragem para confiar no grande livramento, que colocaria uma vez por todas
a liberdade do povo de Israel da escravidão do Egito. Aí o juízo, quando nós temos fé, até os ímpios que se põem em nosso frente como obstáculo, como nosso inimigo, eles são castigados por juízos de Deus, né? Claro que nós nunca devemos pedir. Quando você estiver lutando contra o inimigo, nunca peça juízo para ele. Nunca clame, Deus, mate fulano de tal. Se você tiver vontade de fazer isso, acalma logo e diz, não Deus, tem misericórdia de fulano de tal, ele está me perseguindo, ele quer o meu mal, mas ajude ele, abre os olhos dele, abençoa a família dele, tem misericórdia, ajude ele a se arrepender disso. Que Jesus disse que quem ama, o desafio é amar o inimigo, e ele exortou, orai pelos inimigos. Eu acredito que por nenhum momento os judeus oraram pedindo a morte de Faraó, né, e do seu exército. Não precisa pedir, Deus está cuidando de nós, mas frequente, e nem todas as vezes Deus mata o nosso inimigo não, viu? Não fique na esperança, na expectativa, viu, gente? Que Deus mate o seu inimigo não, nem sempre, porque o nosso inimigo muitas vezes é um bem para nós, sabia? Às vezes ter um inimigo, uma pessoa que nos persegue, é bom, porque aquela pessoa que nos persegue está nos desafiando a confiar mais e mais em Deus, a depender mais e mais em Deus, e até mesmo a viver uma vida piedosa mais intensa, fazer um auto-julgamento, uma autoanálise, perguntar sempre, eu estou andando nos caminhos de Deus? Os inimigos muitas vezes são usados para isso. Então não se queixe do chefe ruim, do chefe do vizinho ruim. Entregue ele nas mãos de Deus, assim, no sentido de que ore por ele, para Deus ter misericórdia dele. Mas, se Deus quiser, ele derrama juízo sobre os nossos inimigos, assim como foi no dia da travessia do Mar Vermelho, porque quando porque o faraó estava fixo em destruir o povo judeu naquela hora. E ele nem perguntou se aquele mar aberto, assim do nada, ia durar algum tempo. Ele simplesmente cego, porque o inimigo é cego, sabia? Quando a raiva é cega, por isso a gente não deve ter raiva. O ódio é cego, a mágoa é cega. Então, na sua cegueira de ódio, os soldados de Faraó foram ordenados a entrar atrás. Só que quando eles andaram alguns metros, o mar resolveu voltar ao curso normal. Só que detalhe do milagre, parece que não o mar inteiro, porque o povo não tinha passado, né, uma parte do mar. O mar foi voltando ao normal devagar, né? E as carroças e as carruagens dos egípcios começaram a ficar emperradas na lama, né? Tem pessoas que têm uma vida cristã tão emperrada, não cresce espiritualmente, não desenvolve a sua fé, não tem coragem, a coragem dada pela fé. Aliás, não tem nada do que nós vimos que a fé faz aqui, e a vida deles é embaraçosa, embaraçada, nada flui normalmente, né? Mas o nosso ponto aqui a fé deu coragem a Moisés para confiar no grande livramento de Deus, que colocaria um fim permanente, de uma vez por todas, na escravidão dos egípcios. Mas foi pela fé e a coragem que ela proporciona. Finalmente, então aí, nas considerações finais, eu gostaria apenas de dizer para vocês, vocês estão conseguindo ler aí? Eu vou dizer para vocês o seguinte, meus amados irmãos: quando você se depara com um desafio, aliás, com o desafio de fazer a vontade de Deus, você começa a ouvir muitas vozes dizendo para você fazer o contrário, certo? Por isso que precisa coragem. Quando você depara com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas você sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas você começa a ouvir vozes vindo de todos os lados, de cima,
de baixo, do lado, da esquerda, da direita, de trás. Aí você fica, como você não está alicerçado na fé, você não tem a fé de Moisés e dos seus pais, então aí você se acovarda, principalmente, voltando atrás, em questão das oportunidades do mundo, em questão da ânsia, da ansiedade por status, do amor as honrarias do mundo. Aí você, quando você se defronta com o desafio de fazer a vontade de Deus, você começa a ouvir voz no mundo. Aí, meus irmãos, é preciso coragem para olhar firmemente para o alvo. A vontade de Deus está bem na sua frente, está clara, você sabe tudo sobre ela, porque Deus não engana ninguém, e Deus não ofusca a visão de ninguém. As coisas de Deus são claras, límpidas, cristalinas, como um rio, tão cristalino, que a gente vê as pedras e os peixes lá no fundo do rio. Deus é claro com você a respeito da sua... Aliás, o problema dos crentes, meus irmãos, não é saber a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus, né? Uma vez no meu escritório, chegou uma moça aqui da igreja, disse: pastor, eu vou casar com um divorciado. O quê? E a vontade de Deus? Irmã, não é a vontade de Deus você casar com um divorciado. Não existe recasamento, e você está livre para casar, mas ele não está, e aí você vai ser cúmplice. E você não vai ter as bênçãos de Deus. Que nada, ela estava cega, né? Acabou casando. E foi embora da igreja. Então, meus irmãos, quando você se deparar com o desafio de fazer a vontade de Deus e começar a ouvir vozes, aí é que você tem que olhar firme para o alvo. O alvo aí é o centro da vontade de Deus. Amém? Deus nos abençoe. Obrigado por me ouvir e boa semana para todos. Ó Deus, toma conta de nosso coração, firma-nos na tua fé, na fé que o Senhor nos deu, para que tenhamos coragem de fazer a tua vontade, custe o que custar. Muitos dos teus servos até perderam a vida, como nós vamos ver nas próximas semanas. Muitos foram cerrados pelo meio, foi jogado em cova de leões, foram destruídos, mortos, atrocidades pela fé. Dá-nos essa coragem, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Boa semana. Uma semana de fé, certo?